Meu nome é Pai de Mercer e eu tinha 25 anos na noite em que meus pais me levaram para jantar para me dizer que eu era adotada. Minha mãe sorria como se aquilo fosse apenas uma conversa qualquer, dizendo que eles só tinham me criado por causa dos benefícios e que agora eu já não era mais útil para eles. Meu pai empurrou uma pasta com documentos pela toalha da mesa, como se estivesse encerrando um assunto burocrático. Eles já tinham iniciado todo o processo para me excluir de qualquer coisa. Eu não chorei. Também não disse uma palavra por quase um minuto inteiro. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, 6 meses antes daquele jantar, eu tinha encontrado minha família biológica. E naquela noite, eu os tinha sentado 3 mesas atrás da cadeira da minha mãe. Ela só ainda não tinha percebido. O que aconteceu quando finalmente se virou é o motivo de eu estar aqui 6 anos depois contando tudo isso. O restaurante se chamava Vantair e eu nunca tinha sido levada lá antes. Foi minha mãe quem escolheu o lugar, o que já deveria ter sido um aviso, porque Diane Mercer nunca gastava dinheiro comigo sem algum tipo de interesse por trás. Ela usava um casaco de cachemir cinza que parecia reservado para funerais ou reuniões importantes, e meu pai, Wesley, reservou a mesa no nome dela, não no meu, algo que eu percebi quando a recepcionista perguntou e ele respondeu antes que eu abrisse a boca. Não havia surpresa, nem decoração, nem qualquer sinal de celebração, nada de bolo escondido ou gesto mínimo que lembrasse um aniversário. Era apenas uma mesa fria, e o clima entre eles tinha aquela educação artificial de quem está prestes a anunciar uma sentença. Eu já tinha passado anos reconhecendo aquele tipo de ambiente. Eu organizava reuniões assim para clientes, jantares de negócios, conversas silenciosas em família quando alguém morre e tudo precisa ser resolvido. Eu sabia diferenciar um jantar de um interrogatório, e aquilo claramente era um interrogatório disfarçado de refeição. Então fiz o que sempre fazia quando sentia o ambiente mudar, controlei a respiração e observei as saídas. Foi aí que notei um pequeno número de latão em uma mesa atrás de nós, a mesa 9, e guardei aquilo na memória sem saber exatamente por quê. Como quem marca um ponto de referência antes mesmo de perceber que pode precisar voltar para ele. Coloquei ao lado do meu copo uma pasta simples de papel pardo, sem nada chamativo, e minha mãe mal olhou, achando que fosse algum documento comum ou talvez um cartão. Ela não fazia ideia do que havia dentro. Naquela casa, aniversários nunca foram realmente aniversários. Quando eu era criança, meu dia era marcado por uma única vela em um cupcake comprado no supermercado, sem festa, sem cuidado, às vezes nem geladeira depois. Eu observava aquilo derreter enquanto ela atendia ligações na cozinha. Enquanto isso, semanas depois, meu primo Brett ganhava festa com brinquedos infláveis alugados e buffet completo, porque ele era da família de sangue, e eu não. Eu lembro de perguntar, no ano em que fiz 8 anos, se também podia ter uma festa. Minha tia estava na sala, bebendo o vinho da minha mãe como se fosse algo normal, e acabou respondendo por ela. A gente só consegue fazer uma coisa legal por mês, querida, ela disse, num tom doce, quase carinhoso. E foi exatamente isso que ficou marcado em mim. O jeito como alguém pode soar gentil enquanto, ao mesmo tempo, está te explicando o seu tamanho no mundo. Então eu comecei a entender a lógica. Um cupcake custa menos do que uma festa. Uma criança que pede pouco sai mais barata do que uma criança que pede o mesmo que as outras. Quando fiz 9 anos, parei de pedir bolo, porque percebi que isso deixava tudo mais simples para todo mundo à mesa e ser simples parecia a única forma de não incomodar. Eu não me dizia que aquilo era triste. Eu me dizia que era eficiente. Porque essa é a parte estranha de crescer sendo um útil, você não percebe que virou um número até alguém dizer isso em voz alta. E ali, naquela mesa branca do Vantair, aos 25 anos, eu sentia minha mãe prestes a fazer exatamente isso. Eu saí daquela casa na semana em que fiz 18 anos, com 2 mochilas e uma carta de aceitação de uma faculdade comunitária que eu mesma tinha preenchido. Ninguém me levou. Eu trabalhava à noite em uma farmácia e estudava de manhã. Depois me transferi para uma universidade estadual e fiz um curso técnico de paralegal enquanto trabalhava em restaurante nos fins de semana. Tudo por minha conta. E eu faço questão de deixar isso claro não porque me torna especial, mas porque explica o que veio depois. Eu não recebi ajuda de ninguém. Aos 25, eu já trabalhava como paralegal em um escritório especializado em fundos e heranças no centro da cidade. E eu era boa nisso. Passava o dia dentro do dinheiro dos outros, organizando o que sobra da vida de alguém quando ela já não pode mais segurar nada.
Eu escrevia aquelas páginas silenciosas que decidem tudo: quem recebe, quando recebe, quem fica de fora. A linguagem fria que define quem come e quem fica olhando. E o mais irônico da minha vida, o tipo de coisa que eu não ria há anos era isso: eu conseguia criar limites perfeitos para completos estranhos. Eu conseguia dizer para uma viúva exatamente o que era dela por direito e o que não era. Mas eu não conseguia, de jeito nenhum, pedir para minha própria família me enxergar como alguém que merecia estar ali. A única pessoa que eu ligava era minha avó. Todo domingo, às 4 da tarde, sem falhar, desde a faculdade. Nana Ruth. Ela era a única Mercer que atendia o telefone como se estivesse esperando ele tocar. E foi ela quem me disse uma coisa que, sem eu saber, virou o ponto de virada de tudo naquela noite. Nana Ruth Mercer era mãe do meu pai, e a única adulta daquela família que alguma vez me tratou como gente, não como um detalhe inconveniente. Ela tinha opinião sobre tudo e nenhum hábito de pedir desculpa por isso. Quando eu tinha 12 anos e chorei na cozinha dela porque meu primo Brett disse que eu não era uma Mercer de verdade, ela largou o pano de prato, segurou meu rosto e me disse uma frase que eu carreguei por 13 anos. Você foi escolhida, querida, não colecionada, ela disse. Depois disso, fez um sanduíche de queijo na frigideira para mim e deixou eu ficar acordada até tarde assistindo TV. A Nana morreu quando eu tinha 23 anos. 2 anos antes daquele jantar, eu fiz o único discurso de despedida que não falava dela pelo que ela deixou para trás, mas por quem ela realmente era. Pouco depois do funeral, meus pais saíram em silêncio da casa apertada onde moravam e foram para uma maior, na Linden Road, uma casa que sempre esteve ligada ao nome da Nana de um jeito que eu só entenderia bem mais tarde. Na época, eu não dei muita atenção. Eu estava de luto. Mas teve uma coisa que ela me disse num dos nossos últimos domingos ao telefone, a voz jamais fraca do outro lado da linha, que ficou guardada em mim sem que eu percebesse. Ela me fez prometer que eu nunca precisaria implorar por aquilo que já era a minha vida. Eu achei que era só uma forma de encorajamento, algo que a avó fala para a neta ser forte. Só que 6 meses antes daquele jantar, mexendo em registros do condado por outro motivo completamente diferente, eu descobri que ela tinha falado aquilo de forma literal, deixando tudo por escrito e com firma reconhecida. No ano antes de eu fazer 25, minha família começou a ficar estranha comigo, mas não daquele jeito normal de afastamento. As respostas que vinham em uma hora começaram a demorar 3 dias. Minha mãe parou de me incluir nas conversas de planejamento de feriados e depois ainda fingia surpresa quando eu aparecia no dia de ação de graças sem levar nada, porque ninguém tinha me dito para levar. Já a minha tia Renée fez o caminho oposto, ficou mais direta, mais dura. Ela começou a usar uma palavra no grupo da família que nunca tinha usado antes: sangue. Tipo fim de semana só de sangue no lago, ou a cabana é para 8 pessoas e este ano queremos manter só sangue. E ainda vinha aquele entendeu? Eu entendia. Eu entendia perfeitamente. Só ainda não tinha os documentos que explicavam por que, de repente, o ar tinha mudado daquela forma, como se alguém tivesse ajustado a temperatura sem avisar ninguém. Famílias não costumam esfriar seguindo um cronograma. Elas vão se afastando aos poucos, meio sem perceber. Mas aquilo não era distância natural. Era alinhado demais. E uma parte analítica da minha cabeça ficava marcando isso o tempo todo, como quando você percebe 3 contas sem relação chegando no mesmo dia e entende que, na verdade, elas têm algo em comum. Então, quando meu celular acendeu numa noite de março com o nome da minha mãe e uma voz um pouco mais suave do que vinha sendo há um ano, eu não senti alegria. Eu senti aquele clique frio de uma fechadura girando em algum lugar fora do meu alcance. Querida, ela disse, e ela só me chamava assim quando queria alguma coisa. Queremos te levar para comemorar seus 25 anos direito. Do jeito que nunca conseguimos fazer antes. E tudo em mim, construído em anos lendo problemas dos outros, já sabia, isso está organizado demais para ser simples. O que muita gente erra sobre a minha mãe é achar que a crueldade dela era barulhenta. Não era. Era planejada. Era uma mulher que nunca conseguiu organizar um bolo de aniversário, de repente reservando uma mesa em Vantair e chamando isso de a celebrar você do jeito certo. Quando a Diane fica generosa, não é por sentimento nenhum, é porque em algum lugar uma planilha mostrou que aquilo vai se pagar depois. Eu tinha visto esse padrão a vida inteira. Só nunca tinha sido eu a linha da planilha. Então eu disse sim. Do jeito doce que ela mesma tinha me ensinado.
Desliguei o telefone e fiquei um tempo sentada na mesa da cozinha, em silêncio, fazendo o que eu sempre faço quando algo não fecha. Eu pensei em linhas do tempo. Na casa da Linden Road. Na palavra sangue aparecendo no grupo da família exatamente naquele momento, naquela época do ano. Pensei na frase da minha avó antes de morrer, uma daquelas coisas que só fazem sentido tarde demais. E pensei na pasta de papel pardo já dentro da minha bolsa, montada 6 meses antes por motivos que não tinham nada a ver com a minha mãe e tudo a ver com finalmente entender de onde eu tinha vindo. Eu não liguei de volta para fazer perguntas. Não avisei que tinha ido ao cartório do condado. Em vez disso, fiz algumas ligações minhas. Baixas, discretas, do tipo que você faz quando decide que não vai ser encurralada, você vai chegar preparada. Não vou dizer ainda para quem eu liguei. Mas tem uma regra que eu sigo, mesmo sem nunca ter sido dita em voz alta pela Nana: quando minha mãe está gentil demais, alguém naquela mesa está prestes a perder alguma coisa. Eu só me certifiquei de que, dessa vez, não seria eu. As pessoas acham que uma história assim é sobre dinheiro. E dá para entender por quê. Sempre parece haver um testamento, uma casa, uma assinatura atravessada em cima de um papel. Mas ali, sentada no estacionamento do Vantair, motor desligado, mãos firmes no volante, o que eu tinha medo de perder não tinha valor em números. Eu tinha medo de perder a última ideia de que eu pertencia a algum lugar. Porque, por mais fria que aquela casa tivesse sido, por mais calculado que tudo ali sempre fosse, cada aniversário, cada jantar, cada gesto mínimo ainda era a única origem que eu conhecia. Eles ainda eram, tecnicamente, meus pais. E se eles cortassem esse fio naquela noite, do jeito que eu suspeitava que fariam, então eu seria exatamente o que o Brett tinha me chamado aos 12 anos, não uma Mercer de verdade, só uma garota que alguém pegou e depois largou. Essa era a ferida que eles estavam mirando. E eles sabiam disso, porque tinham passado a vida inteira pressionando exatamente esse ponto. O que eles não contaram é que essa ferida já tinha fechado. 6 meses fazem isso com alguém, quando as pessoas certas entram na sua vida. Olhei meu reflexo no espelho do parasol, ajeitei a pasta debaixo do braço e atravessei o estacionamento com aquela calma específica de quem já leu a última página de um livro que todo mundo ainda acha que está no meio. Eu não estava indo para um rompimento. Eu estava indo para um adeus que eu já tinha escolhido. Eles só ainda não sabiam disso. Pedimos bebidas antes de alguém falar qualquer coisa verdadeira. Minha mãe elogiou a carta de vinhos. Meu pai contou, de novo, uma história sobre estacionamento que ele já tinha contado no carro. E então, entre o pão e o prato principal que ninguém realmente iria comer, Diane juntou as mãos e mudou o tom da voz. Eu conheço aquela voz. É a mesma que ela usava quando devolvia um presente na minha frente e explicava por que aquilo não fazia sentido na prática. Nós sempre fizemos o nosso melhor por você, ela começou. Wesley assentiu com um atraso de meio segundo, como sempre fazia atrás dela há 30 anos. Nós te demos teto, educação mais do que muitas crianças jamais recebem. Eu deixei ela continuar. Apoiei uma mão de leve sobre a pasta de papel pardo ao lado do prato e vi o olhar do meu pai escorregar a tela rápido demais para ser coincidência, lento demais para ser ignorado. A etiqueta na aba estava impressa, só a borda aparecendo acima dos meus dedos. Ele conseguia ler 4 letras se realmente olhasse. E ele olhou. Cobriu o resto com o polegar. Não para esconder. Só para deixar a dúvida crescer. E eu vi bem ali a dúvida começar a trabalhar dentro dele. Minha mãe seguia falando de sacrifícios, de como uma criança deveria reconhecer o custo de ser criada. E eu pensei em um cupcake suado com uma única vela. E não disse nada. Então ela fez uma pausa, tomou um gole pequeno, colocou o copo na mesa com a precisão de quem já ensaiou aquele movimento, e soltou a frase que abriu a porta de tudo. Tem uma coisa, pai, de que você deveria ter sabido há muito tempo. Ela respirou como se estivesse organizando o próprio momento. Você é adotada, minha mãe disse. Do jeito mais casual possível, como quem avisa que mudou o horário da reserva. Nós te adotamos quando você era bebê. Você nunca foi biologicamente nossa. E quero que saiba, nunca foi nossa intenção esconder isso para sempre. Ela ficou me observando enquanto falava, esperando a reação. Esperando o colapso. Aquele era o momento que ela tinha construído a noite inteira o canto escolhido, o casaco de cachemir, as pausas ensaiadas.
Tudo desenhado para cair exatamente ali, na hora em que a filha adotiva descobrisse que sempre tinha sido uma estranha e desmoronasse de um jeito que pudesse ser recolhido depois, sem esforço. Eu queria dizer que aquilo não me atingiu. Mas atingiu. Sempre existe uma parte da gente que espera chão, e eu acabei de ser informada de que não tinha nenhum. Só que eu já tinha tido 6 meses para aprender isso. E a única coisa que minha mãe realmente revelou naquela noite não foi o que ela achava, foi o quanto ela não sabia sobre mim. Ela se inclinou um pouco, quase num tom carinhoso, e entregou a frase que eu vou ouvir pelo resto da vida em cozinhas silenciosas e salas de espera. Nós só ficamos com você pelos benefícios. Ela sorriu enquanto dizia isso. E foi esse detalhe que me libertou. Não a crueldade. O sorriso. Porque eu tinha crescido com crueldade. O sorriso era outra coisa. Ninguém sorria ao entregar a pior notícia da sua vida, a menos que tenha ensaiado aquilo tantas vezes que já não é verdade a encenação. E naquele sorriso, eu finalmente vi o formato inteiro daquilo. Eu não tinha sido uma filha decepcionante. Eu tinha sido um ativo que parou de render. Benefícios é uma palavra limpa para um acordo sujo, e meu pai, para piorar tudo, tentou explicar como se estivesse defendendo uma planilha. Teve auxílio nos primeiros anos, Wesley disse, sem me encarar. A adoção vinha com um subsídio mensal quando você era pequena, mas isso acabou faz muito tempo, ainda na época da escola. Depois disso, vieram as tais considerações fiscais. E então veio a minha avó, claro, embora ele não tenha dito o nome dela assim. Ele disse apenas que a Nana tinha certas expectativas sobre família, que me adotar tinha ajudado eles a cumprir essas expectativas e que, no fim das contas, isso tinha sido, na palavra cuidadosa de contador dele, vantajoso por muitos anos. Eu fiquei imóvel enquanto deixava a matemática da minha infância se reorganizar sozinha, até virar o que ela sempre foi de verdade. O cupcake único de aniversário. As roupas passadas para frente do brete, ainda com etiqueta de devolução da René pendurada. O aquecimento do meu quarto que sempre parecia ser o primeiro a ser reduzido no inverno. Eles não tinham sido pobres. Eles estavam apenas ficando com a diferença entre o que uma criança custa e o que uma criança gera. E eu tinha sido a geração de valor. Nós investimos em você, Wesley disse, como se aquilo resolvesse tudo. Como se uma criança fosse um imóvel alugado com curva de depreciação. E então minha mãe, impaciente com o próprio discurso dele, foi direto na linha final, a única que realmente importava, aquela para a qual a noite inteira tinha sido montada. O subsídio acabou quando você ainda era criança, Paige. E tudo que veio depois disso termina hoje. Ela me olhou como quem fala de algo inevitável, quase lamentando. Você tem 25 anos agora. Não existe mais nada que manter você por perto faça por nós. 2 frases. E eles reduziram um quarto de século de ser filha a uma linha que deixou de gerar retorno. Eu peguei meu copo d'água. Minha mão não tremeu. Eu percebi isso e guardei como um pequeno detalhe inesperadamente meu. Então meu pai fez o que tinha ido fazer. Ele abriu a pasta de couro que trouxe consigo, aquela que eu achei que tivesse um simples cartão de aniversário, e deslizou um conjunto fino de documentos pela toalha até encostar no meu prato. Nós já protocolamos isso, ele disse. Para formalizar tudo. Você não vai estar no testamento. Não vai ser beneficiária de nada nosso. Queríamos fazer isso pessoalmente, de forma limpa, sem confusão depois. De forma limpa. Ele tinha ensaiado aquilo. Dava para ouvir o advogado por trás de cada palavra. E aqui está a parte que minha família nunca conseguiu entender, a parte que mudou a noite inteira sem eu precisar dizer absolutamente nada. Eu li o cabeçalho da primeira página em uns 4 segundos. Do jeito que eu já tinha lido centenas de documentos iguais. E vi imediatamente o que eles tinham feito. Eles tinham entrado com o documento errado. Gastaram dinheiro para me tirar de um espólio que, na prática, já não era o centro de nada, enquanto deixavam intacto justamente o instrumento que realmente decidia tudo. Eles não sabiam o que eu sabia. Eles achavam que o poder naquela mesa vinha do próprio testamento modesto deles. Então foi nele que miraram aquela pequena faca cara e bem ensaiada. Eu não os corrigi. Porque você não avisa o outro lado quando ele processa a pessoa errada. Eu deixei eles terminarem. Então empurrei os papéis de volta só 1 centímetro em direção ao centro da mesa, nem aceitando, nem recusando.
E deixei eles continuarem acreditando que tinham vencido. Do outro lado, a voz da minha tia Renê chegou pelo viva voz dentro da bolsa da minha mãe porque, claro, Renê estava ouvindo. Renê sempre estava envolvida. Ela tinha sido a arquiteta de metade daquela noite. Sangue cuida de sangue, Paige, ela disse, com uma calma quase doce, como lâmina dentro de sopa. Você sempre entendeu isso. Eu não chorei. E quero ser honesta, uma parte de mim achava que eu iria. Uma versão de 12 anos que ainda existia em algum lugar dentro de mim tinha vindo preparada para esse momento desde a noite em que o Brett disse que eu não era real. Mas a Paige de 25 anos só deu um gole lento na água e colocou o copo na mesa sem fazer barulho nenhum. E foi aí que eu vi algo no rosto da minha mãe que eu nunca tinha visto antes. Decepção. Não comigo. Com o resultado. Ela tinha escrito aquela cena esperando uma menina chorando no papel principal. E a menina não estava chorando. E isso estava estragando o final que ela tinha imaginado. Você não vai falar nada? Ela perguntou, agora com um fio de irritação na voz, a rachadura de alguém que viu o próprio roteiro desandar. Eu pensei na pergunta. Pensei em tudo que eu poderia dizer. Um acúmulo inteiro de 25 anos empilhado atrás de uma barragem pequena demais. E então ela cometeu o erro que pessoas como ela sempre cometem. Ela tentou repetir a linha que tinha funcionado uma vez, como se isso bastasse. Nós só ficamos com você pelos benefícios, ela disse de novo, mais devagar agora, pressionando cada palavra como quem tenta tirar sangue de algo que já não sangra mais. Mas uma frase perde os dentes quando você ouve ela pela segunda vez da mesma boca. Na primeira vez, tinha sido uma revelação. Na segunda, era só uma confissão. E nem sobre mim. Sobre ela. Eu ajeitei o guardanapo no colo, alisei uma vez, e deixei ela me ver sem quebrar. Atrás dela, na mesa 9, eu vi uma mulher com o meu exato formato de queixo virar o rosto na nossa direção e ficar imóvel. E para explicar o que estava naquela minha pasta, eu preciso voltar 6 meses no tempo para a semana em que 2 envelopes chegaram e mudaram toda a matemática da minha vida. O primeiro eu já esperava. Depois que a Nana morreu, eu me registrei no Sistema Estadual de Reencontro de Adoção, sem muita certeza de que aquilo daria em alguma coisa. 8 semanas depois, chegou uma carta escrita à mão, em uma caligrafia que eu não reconhecia cuidadosa, como alguém que ensaiou cada palavra. Era de Susan Hale. Ela dizia que tinha 19 anos quando me entregou para adoção. Que não queria ter feito aquilo. Que pensava em mim todo mês de março havia 25 anos. E que, se eu quisesse conhecê-la, ela iria até qualquer lugar, qualquer dia, sem exigências. Ela assinou. E, abaixo do nome, escreveu mais uma linha. Aquela que eu li tantas vezes que quase decorei o papel. Eu nunca parei de deixar um lugar para você. O segundo envelope chegou 3 dias depois. E não tinha nada a ver com a Susan. Ou pelo menos era isso que eu achava. O Estado só tinha começado recentemente a liberar registros de nascimento originais para adotados adultos, a partir dos 21 anos, via o mesmo sistema de reencontro. Eu dei entrada no pedido na mesma semana em que a carta da Susan chegou. Enquanto eu esperava o meu registro no sistema do condado, também solicitei o arquivo do espólio da Nana. Hábito profissional do tipo que faz você olhar documentos como um dentista olha dentes desconhecidos. E ali estava. No cronograma de distribuição do Ruth Mercer Family Trust, assinado 2 anos antes da morte dela, administrado não pelos meus pais, mas por um banco. Os pagamentos de cuidadora Wesley e Diane Mercer deverão ser encerrados no aniversário de 25 anos da beneficiária, momento em que o restante do patrimônio será transferido para minha neta, Paige. Não para o espólio deles. Para o meu. Guardado por um trustee independente, fora do alcance deles, com data de liberação marcada exatamente para o mesmo dia que eles tinham escolhido para aquele jantar. 2 cartas em uma semana. Uma me dizia de onde eu vim. A outra me dizia, na caligrafia reconhecida e registrada da minha avó, exatamente o que meus pais estavam prestes a perder e por que, de repente, estavam com tanta pressa. Eu não liguei para minha mãe gritando aquilo no telefone. Esse não é o tipo de arma que eu uso. E, sinceramente, não é uma arma em que eu confie. Eu já vi gente demais perder o controle no momento insatisfatório e depois um advogado transformar aquilo em prova contra eles. O que eu tinha era processo.
Então eu usei processo. Peguei um dia pessoal, levei os documentos do traste para uma advogada de família que não tinha nenhuma ligação com a minha família e paguei do meu próprio bolso só para confirmar o que eu já sabia. Os pagamentos de cuidador eram reais, contínuos e com data de encerramento definida. Meus pais tinham recebido uma quantia mensal por me criar e morar na casa financiada pelo traste por quase 2 décadas. O restante, no meu aniversário de 25 anos, passava para mim automaticamente pelos termos do próprio fundo via um trustee corporativo, sem nada que eles pudessem assinar, contestar ou destruir para impedir. O testamento deles não tinha peso nenhum nisso. A deserdação deles era só teatro encenado no palco errado. A advogada perguntou se eu queria avisá-los antes, preparar o terreno, suavizar o impacto. Eu disse não. Disse que queria só 3 coisas numa pasta. E nada além disso. A carta de contratação da advogada para que eles soubessem que eu tinha suporte legal. O cronograma de distribuição do traste para que vissem a data escrita em preto no branco. E minha certidão de nascimento original, com o nome de Susan Hale no campo de mãe para que, quando o momento chegasse, aquela mesa entendesse exatamente qual família eu estava escolhendo deixar. E qual eu estava escolhendo manter. Eu etiquetei a aba, fechei a pasta, coloquei na bolsa e carreguei aquilo por 6 meses como um motor silencioso que ainda não tinha sido ligado. Aquela mensagem do jantar não era um convite de verdade. Era só o horário em que eu deveria virar a chave. Eu encontrei a Susan Hale pela primeira vez num diner no meio do caminho entre as nossas cidades. Ela escolheu o lugar de propósito e disse que não queria me fazer dirigir demais. E esse detalhe simples me desmontou mais do que qualquer discurso poderia. Ela estava nervosa. Trouxe um álbum de fotos que ficava abrindo e fechando sem me mostrar, como se ainda não tivesse certeza se tinha direito àquilo. Ela tinha o meu queixo e o mesmo hábito de ficar em silêncio quando sentia demais. Ao longo de 6 meses, a gente construiu alguma coisa com cuidado como quem tenta reconstruir uma ponte sem sair dela enquanto trabalha. Descobri que eu tinha um meio-irmão chamado Dani, de 20 anos, cheio de perguntas e cotovelos, que em menos de uma semana já me mandava memes como se eu sempre tivesse existido ali para receber. Descobri também que minha avó biológica era uma mulher pequena e feroz chamada Pearl, que me olhou pela primeira vez e disse simplesmente, então é você. Como se eu só estivesse atrasada, não ausente por um quarto de século. E o mais estranho de tudo, eles nunca me pediram nada. Nada. Nenhum favor. Nenhuma expectativa. Nenhum papel para eu cumprir. Na terceira vez que vi a Susan, ela disse a frase que virou a coisa mais verdadeira da minha vida. A gente sempre guardou um lugar para você, querida, ela falou. Nunca deu para ninguém. E eu, que conseguia redigir cláusulas perfeitas de beneficiário para completos estranhos que sabia exatamente a linguagem jurídica de pertencer, fiquei sentada naquele banco de vinil sem saber o que fazer com as próprias mãos. Porque pela primeira vez na vida eu não estava sendo útil. Eu estava sendo esperada. Depois de 25 anos sendo necessária, eu não tinha a menor ideia de como simplesmente ser bem-vinda. E eu ia ter que aprender rápido. Existe uma diferença entre ser necessário e ser desejado. E eu só tinha conhecido uma delas. Ser necessária eu entendia perfeitamente. Ser necessária é um trabalho. Você aparece, você entrega, você não complica. Você mantém a equação estável. E, em troca, ganha mais um período de permanência. Eu tinha sido necessária a vida inteira. E confundi essa estabilidade com amor como quem confunde uma rotina longa com um destino só porque faz o mesmo caminho todos os dias. O que a Susan, o Dani e a Pearl me ofereciam não tinha função nenhuma. E isso me assustou mais do que minha mãe alguma vez conseguiu. Na primeira vez que a Susan me ligou só para perguntar como tinha sido minha semana sem nada escondido por trás, eu esperei o tempo todo pela cobrança. Quando não veio, eu tive que encostar o carro porque não conseguia enxergar a estrada direito. Eu comecei a testar eles em pequenas formas, nada bonitas de admitir. Desmarcava encontros para ver se iam me punir. Eles não puniam. Só diziam, tudo bem. Da próxima vez. E cumpriam isso. Eu me oferecia para pagar tudo, como se isso fosse me dar algum tipo de direito de estar ali. Até que a Pearl segurou meu rosto com as 2 mãos, do mesmo jeito que a Nana fazia, e disse: Você não precisa comprar seu lugar aqui. A gente já pagou por ele.
E aos poucos, nesses 6 meses, um nó que eu carregava desde os 9 anos começou não a desaparecer, mas a afrouxar. Eu comecei a acreditar contra 25 anos de provas em sentido contrário que uma pessoa podia simplesmente querer você ali. Sem condição. Sem função. Sem custo-benefício. Então, quando minha mãe ligou convidando para comemorar meus 25 anos do jeito certo, eu já sabia onde queria passar a noite. Eu só decidi passar em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi aí que eu comecei a fazer ligações. Na noite em que ela reservou o Vantair, eu liguei para Susan e fiz uma pergunta que eu tinha evitado a vida inteira. Você viria no meu jantar de aniversário? Eu expliquei tudo. O formato inteiro daquilo. Os meus pais, as suspeitas, o traste, a conversa que eu sentia que ia acontecer. Disse que não sabia exatamente o que eles iam falar, mas sabia que não queria ouvir aquilo sozinha. E que eu já não queria mais encenar o tipo de dor que eles esperavam de mim. A Susan não hesitou nem um segundo. Que horas e onde, ela disse. E a gente precisa se arrumar. E então ela completou com uma frase que me fez levar a mão à boca dentro da minha própria cozinha. Vai ser uma honra, ela disse, ver você não precisar deles. Depois disso, fiz mais uma ligação. Para o Vantair. E reservei outra mesa para a mesma noite, no meu nome. Pais de Mercer, mesa para 3. Mesa 9, o Roche respondeu. Mais ao fundo. E ele ainda completou, sem saber de nada. 3 mesas atrás de outra reserva também de 3 pessoas no nome Mercer, lá na frente. Eu quase ri. A geometria daquilo era absurda. Eles não faziam ideia de que iam encenar minha exclusão a poucos metros de uma família que passou 25 anos guardando uma cadeira para mim. Eu pedi para Susan, a Perla e o Dani chegarem um pouco depois de nós. Para sentarem, pedirem o que quisessem, ficarem quietos e só existirem ali. Eu iria até eles quando fosse a hora. Não vou fingir que não queria eles naquela sala. Eu queria. Tem coisas que só ganham peso quando são ditas na frente de outras pessoas. E eu já tinha visto o suficiente para saber que uma conversa privada vira só uma versão contra a outra. Então sim, eu queria testemunhas. E não tenho vergonha disso. Mas Susan, Perla e Dani nunca foram só testemunhas para mim. E essa era exatamente a diferença entre o que eles estavam fazendo e o que minha mãe estava fazendo. A pasta era como eu faria meus pais entenderem que tinham perdido. A mesa 9 era onde eu lembraria que eu já tinha vencido muito antes deles se sentarem. Na mesa da frente, no presente, minha mãe decidiu que o silêncio tinha durado demais e resolveu encerrar o jogo. Ela pegou mais uma folha da pasta de couro, virou na minha direção, abriu uma caneta e colocou em cima do papel como se fosse um pequeno presente. É só um reconhecimento, ela disse. De que nós te informamos. De que você entende a situação. Assina aqui e a gente pode ter um jantar civilizado e seguir caminhos separados. Eu olhei para a página e nem precisei ir muito longe. O parágrafo de liberação começava exatamente com o mesmo modelo que eu já tinha escrito centenas de vezes na minha vida. O signatário, por meio deste, renuncia e libera de forma irrevogável qualquer reivindicação, interesse ou expectativa. E o resto fazia o que esse tipo de linguagem sempre faz. Não era um reconhecimento. Era uma renúncia disfarçada de reconhecimento. Um documento bem polido, feito para que eu concordasse oficialmente que fui informada e não tinha mais direito a nada. O tipo de coisa que um advogado cuidadoso escreve justamente para bloquear qualquer contestação futura. Eles queriam minha assinatura ainda dentro da ferida aberta. Antes do choque passar. Antes da cabeça voltar a funcionar. É um movimento clássico. Eu já vi gente em luto assinar coisas desse tipo em mesas de cozinha, com a caneta já deslizando no momento certo da fragilidade. Minha mãe estava contando com isso. Ela só não sabia que a minha ferida tinha um traste preso dentro dela. Eu deixei a caneta exatamente onde estava. Meu pai, do outro lado da mesa, continuava olhando para a pasta de papel pardo. E eu vi a preocupação subir pelo pescoço dele como uma maré lenta. Wesley sempre foi o que realmente entendia onde o dinheiro estava. Ele tinha visto aquelas 4 letras na aba. E agora estava fazendo a mesma conta que eu fiz 6 meses antes. Dava para ver que o resultado estava começando a assustá-lo.
Ele começou, depois travou. Tem alguma coisa que a gente deveria saber, Paige? Eu sorri para ele. O primeiro sorriso verdadeiro da noite. Ainda não, eu disse. Foi aí que minha tia Renée chegou pessoalmente, com o Brett logo atrás. Os dois com aquela expressão ensaiada de surpresa de quem claramente estava esperando uma mensagem no bar. Paige, que coincidência, Renée disse, encostando a bochecha gelada na minha. E naquele instante eu entendi, minha mãe tinha convocado reforços. Ela sempre gostou de plateia para os próprios momentos importantes. E gostava ainda mais quando essa plateia ajudava a pressionar se eu não colaborasse. Renée puxou uma cadeira sem ser convidada. Brett, com 26 anos e ainda vestido como se a mãe escolhesse as roupas dele, me lançou aquele olhar de sempre o mesmo desde a infância. O olhar de quem já tinha me colocado, mentalmente, na mesa das crianças para sempre. Renée foi direto ao ponto. Porque sutileza nunca foi o estilo dela. Nós só queremos o melhor para a família, ela disse, pousando a mão bem cuidada sobre a da minha mãe. E família precisa tomar decisões difíceis sobre quem realmente faz parte dela. Ela virou os olhos para mim. Você sempre foi tão prática, Paige. Você entende que sangue cuida de sangue. E lá estava de novo. A palavra. Aquela que ela vinha plantando no grupo da família o ano inteiro finalmente dita em voz alta, na mesa para a qual ela tinha sido escolhida desde o começo. Eu olhei para minha tia mesma que tinha respondido pela minha mãe no dia em que eu fiz 8 anos, explicando para uma criança por que ela não merecia uma festa e senti o último fio de obrigação dentro de mim simplesmente afrouxar. Aquilo não era gente que eu estava perdendo. Era gente que eu estava finalmente deixando para trás. Eu tinha carregado aquilo por tempo demais, mais do que eles mereciam. E, pela primeira vez, meus braços estavam cansados de um jeito quase libertador. Do outro lado da mesa, meu pai não entrou na conversa. Ele estava olhando para as próprias mãos. E então, enquanto Renée continuava no meio do discurso sobre os interesses da família, Wesley se inclinou um pouco na minha direção e falou baixo, quase como se fosse só para mim. Só entre nós. Sua avó te amava, meu pai disse, num tom quase apagado, atravessando o barulho da minha tia. E parou ali. Por um instante, eu vi uma outra versão do Wesley Mercer. Uma versão que talvez tivesse existido se ele, ao menos uma vez na vida, tivesse escolhido o difícil em vez do confortável. Os olhos dele estavam úmidos. Ele tinha amado a mãe dele e isso eu sempre soube. E, em algum nível, ele também sabia que a mulher que ele amava tinha construído uma muralha ao meu redor usando o próprio dinheiro justamente porque não confiava que o próprio filho fosse capaz de me proteger. Isso devia ser um peso insuportável para se sentar e engolir em silêncio numa mesa dessas. Eu esperei. Sinceramente, eu esperei. Porque existia uma versão daquela noite em que meu pai completava a frase. Em que vinha o pedido de desculpa. Isso está errado. Eu não vou fazer isso. E, se ele tivesse dito, teria importado. Eu teria ouvido. Mas ele olhou para minha mãe que o observava com aquele mesmo olhar de quem controla um animal prestes a atravessar a rua e eu vi a escolha acontecer. Ele recuou. Pegou o copo d'água. E a frase que quase nasceu morreu na garganta dele, como tantas outras já tinham morrido ao longo da vida. Aquilo foi o mais perto de amor que alguém na mesa da frente me ofereceu a noite inteira. E durou 4 palavras e um gole de água. Eu não odiei ele por isso. Você não odeia alguém por ser exatamente o peso que sempre foi. Mas ali eu entendi, de verdade, porque eles tinham corrido tanto. Porque aquela pressa toda. Porque aquele jantar tinha gosto de coisa mal encaixada. Tudo isso estava ali, escondido atrás dos olhos úmidos dele. Ele sabia do traste da Nana. Ele sabia que a data estava chegando. E ele tinha esperança desesperada, silenciosa de me fazer assinar aquela renúncia antes que eu descobrisse o que a própria mãe dele tinha deixado para mim. Então eu fiz uma pergunta. Não alto. Não como filha. Mas como eu fazia no trabalho quando encontro a falha no documento de alguém e dou a ele a chance de perceber sozinho. Pai, eu disse. Em qual instrumento você entrou com isso? No seu espólio ou no traste da Nana? A mesa mudou de silêncio. Dessa vez, de um jeito diferente. O copo de vinho da minha mãe ficou parado no meio do caminho até a boca.
A mão perfeitamente cuidada da minha tia René congelou no ar. Meu pai piscou para mim como se eu tivesse começado a falar uma língua que ele reconhecia só de ouvir em sonho de um país que ele nunca tinha visitado. Porque, em 8 palavras, eu tinha dito 3 coisas que eles não tinham previsto. Que eu sabia que existia diferença entre os documentos. Que eu sabia qual deles importava. E que eu sabia disso há tempo suficiente para aprender o vocabulário inteiro sem erro. Minha mãe nunca tinha ouvido aquele tom vindo de mim. Nenhum deles tinha. Para eles, eu sempre tinha sido a tranquila, a fácil, a que aceitava o menor pedaço para manter a mesa em paz. Eles tinham construído aquela noite inteira em cima da ideia de que eu receberia o destino, não que eu iria auditar ele. O que, minha mãe disse e a palavra saiu menor do que ela pretendia. O que você está falando? Eu deixei a pergunta ficar no ar. Eu aprendi que a coisa mais poderosa numa sala é quem não tem pressa de responder. Girei meu copo de água 1/4 de volta sobre a toalha, alinhei ele com a borda da pasta de papel pardo, e olhei para o meu pai. Ele tinha ficado muito pálido. E ele sabia. Sabia antes de mim, antes deles todos. E agora me implorava em silêncio, com um olhar, para não abrir aquilo. Eu abri. Sem teatro. Sem gesto. Sem discurso. Só virei a pasta na direção deles e espalhei as 3 folhas sobre a toalha branca, lado a lado, como eu faria numa mesa de trabalho apresentando provas para um cliente que finalmente precisava entender a própria realidade. Primeiro, a carta de contratação do escritório com o cabeçalho oficial e a linha clara dizendo que eu estava representada por advogada. Segundo, o cronograma de distribuição do Anhut Mercer Family Trust, com o parágrafo decisivo ali, preto no branco, impossível de fingir que não existia. E terceiro, minha certidão de nascimento original com o nome de Susan Hale no campo de mãe, onde minha mãe sempre assumiu que estaria o dela. Eu não apontei para nada. Deixei o papel fazer o que papel faz melhor do que pessoas, dizer a verdade sem emoção. Os olhos da minha mãe foram direto para o documento do trust. Claro que foram. Alguma parte instintiva dela sempre soube onde o dinheiro realmente descansava. Eu vi ela ler. Vi as palavras entrarem. Os pagamentos de cuidadora Wesley e Diane Mercer serão encerrados no aniversário de 25 anos da beneficiária, momento em que o restante será transferido para minha neta, Paige. Eu vi o olhar dela travar em restante e em Paige. E vi a cor saindo do rosto dela de cima para baixo, como uma persiana sendo baixada devagar. Ela levantou o olhar para mim, depois para Wesley, depois de volta para o papel como se uma segunda leitura pudesse mudar o que a primeira já tinha decidido. Não mudou. Nunca muda. Não, mãe, eu disse com calma porque eu podia me dar ao luxo de ser calma agora. Você entrou com ação contra a família errada. Aquela da qual você tentou me cortar sempre foi a menor. Minha mãe é rápida. Isso eu sempre admito. Mesmo assim, levou uns 10 segundos para ela montar o quebra-cabeça inteiro e eu vi isso acontecer ao vivo, como se alguém estivesse acendendo luzes em sequência dentro da cabeça dela. A casa na Linden Road, financiada pelo trust que ela achou que seria dela para sempre. Os pagamentos mensais que sustentaram a vida confortável dela por anos e que acabavam naquela noite, por cláusula própria. O restante o dinheiro de verdade, aquilo que ela passou 20 anos circulando ao redor sem nunca controlar indo justamente para a filha que ela tinha acabado de encerrar. E a renúncia. O documento elegante que eu quase assinei. Que não valia absolutamente nada, porque abria mão de um direito sobre um espólio que nunca foi onde o valor realmente estava. Ela tinha mirado com precisão em um testamento e passado direto pelo traste. A crueldade tinha sido gratuita. O erro, não. E foi ali que eu aprendi a última coisa que minha mãe ainda tinha para me ensinar: pessoas como ela nunca pedem desculpa no instante em que são pegas. Elas se reposicionam. O rosto dela mudou. O frio sumiu rápido demais, substituído por uma espécie de calor ensaiado, quase desesperado. E ela estendeu a mão sobre a mesa, em direção à minha. Paige, ela disse e a voz agora era macia, úmida, quase maternal de um jeito que nunca tinha sido quando isso lhe custava alguma coisa. Nós ainda somos seus pais. O que quer que esteja nesses papéis, isso não muda o que nós somos. Nós somos família. A palavra família vinda da mesma boca que 20 minutos antes tinha dito nós só ficamos com você pelos benefícios.
Eu olhei para a mão dela no ar. E não peguei. A mesma frase que tinha sido arma agora aparecia sob outra luz. Uma confissão, e não um vínculo. Uma permissão para eu ir embora. As pessoas acham que esse é o momento em que eu os fiz pagar. Que eu teria revelado números, mostrado valores, assistido eles se contorcerem, talvez até deixado a conta mais cara da mesa como despedida. Eu entendo essa vontade. Eu já senti também. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi trabalhando com isso todos os dias. O poder de verdade não é o número mais alto da sala. É não precisar dele. Eu tinha uma carreira construída com as minhas próprias mãos. Eu tinha economias feitas trabalhando noite, documento por documento. Eu não precisava do resto da nana para sair dali livre. E isso mais do que qualquer cifra era o que minha mãe não conseguia suportar entender. Então eu fechei a pasta. Reuni as 3 páginas de volta com calma. E peguei a caneta que eles tinham trazido para minha rendição. Coloquei ela, com cuidado, ao lado do prato dela. Eu já tinha vencido a coisa que eles achavam que estavam disputando, muito antes de qualquer um deles sentar naquela mesa. E eu tinha vencido porque eu soube ver antes, me preparar antes e recusar ser encurralada. Não tinha mais nada ali para ser discutido. Só restava uma escolha, onde eu ia passar o resto do meu aniversário. E essa escolha eu já tinha feito 6 meses antes, numa cabine de vinil de um diner, quando uma mulher nervosa com o meu mesmo queixo deslizou um álbum de fotos na mesa e não me pediu absolutamente nada. Eu trabalho com a administração de espólios. E existe uma coisa que eu digo para todo cliente que está sendo cercado por gente que só aparece quando existe algo a ganhar. Quando alguém só te procura quando você é útil, você já sabe o que aquilo é. E nenhum passado compartilhado transforma isso em amor. Se você já teve que aprender isso do jeito difícil, comenta limites aqui embaixo. E fica por aqui, porque a parte que você estava esperando está prestes a acontecer. Eu me levantei. Do jeito mais simples possível. Sem cena, sem espetáculo. Só uma mulher empurrando a cadeira e pegando sua pasta. Mas o efeito na mesa da frente foi imediato. A mão da minha mãe ainda estava suspensa no ar, exatamente onde a minha deveria ter estado. Senta, ela disse e a máscara doce, quase materna, escorregou de vez, dando lugar àquela frieza antiga de controle. Senta, Paige. Aonde exatamente você acha que vai? René se endireitou. Brett, pela primeira vez naquela noite, parou de sorrir. Meu pai só parecia cansado, aquele tipo de cansaço de quem assiste a única coisa boa que a mãe dele já fez sair do alcance para sempre. Eu apertei a pasta contra o peito. E olhei para minha mãe, que tinha passado 25 anos me colocando em mesas caras para me ensinar que eu não tinha lugar de verdade em nenhum lugar. E eu disse, da forma mais simples que eu tinha. Minha família biológica está sentada 3 mesas atrás de vocês. Não falei com crueldade. Não precisava. A frase tinha sido verdade durante o jantar inteiro. Verdade enquanto ela sorria, ensaiava, e empurrava o documento pela toalha da mesa. Ela achava que estava encenando minha exclusão para desconhecidos. Mas não eram desconhecidos. Ela estava fazendo isso a poucos metros das pessoas que passaram 25 anos guardando uma cadeira para mim. E eu vi minhas palavras atravessarem a mesa e baterem. E vi minha mãe começar, bem devagar, a virar na cadeira. Ela se virou como quem já sabe a resposta e mesmo assim reza para estar errada. Os ombros de cachemir da minha mãe giraram devagar. A cabeça dela virou até encontrar a mesa 9 3 mesas atrás, sob a luz quente baixa. E lá estavam eles. Susan, Pearl e Dani. Eles tinham estado ali o tempo todo. Sentados em silêncio, pedindo quase nada, comendo menos ainda. Observando minha mãe dizer, uma por uma, as frases que tinham moldado o pior dia da minha vida e ainda assim permanecendo onde eu pedi que ficassem, esperando eu ir até eles quando fosse a hora. Susan encontrou o olhar da minha mãe primeiro. Sem raiva. Sem vitória. Só aquele tipo de silêncio que não precisa provar nada. Ela olhou para a mulher que me criou com uma vela de aniversário e uma calculadora. E depois me olhou. E o rosto dela se abriu inteiro, como uma janela em primavera. Pearl, pequena e feroz como sempre, já tinha o guardanapo dobrado ao lado do prato, pronta como se isso também fosse uma forma de disciplina.
Dani tinha parado de fingir que olhava o celular. O olhar da minha mãe foi de Susan para mim, depois de volta para Susan, tentando resolver a conta impossível de alguma semelhança que ela não queria admitir. E eu vi o instante exato em que ela entendeu. Que a família que ela tinha acabado de me dizer que eu não tinha estava sentada a poucos metros dela. Em cadeiras reais. Em uma mesa real presente. E que tinham assistido tudo. Cada palavra. Cada linha. Cada tentativa dela de me reduzir a algo menor. Sem que ela soubesse que estava sendo observada. Ela virou de volta para mim. Abriu a boca. Mas não saiu nada. Pela primeira vez na minha vida inteira minha mãe não tinha roteiro. E no silêncio onde deveria vir a próxima crueldade, uma cadeira arrastou na mesa 9. Eles se levantaram. Os três. Não para fazer cena. Não para confrontar ninguém. Só para estarem de pé quando eu atravessasse o espaço até eles do mesmo jeito que você fica de pé quando alguém que você ama finalmente chega depois de uma viagem longa demais. Pero foi a primeira, porque Pero sempre é a primeira em tudo. Depois Susan. Depois Dani, batendo o joelho na mesa na pressa de levantar. Eles não disseram uma palavra para os meus pais. Não precisavam. O gesto deles dizia tudo. O restaurante inteiro tinha mudado de respiração. Um daqueles silêncios raros, de pessoas que percebem que algo verdadeiro está acontecendo e param de fingir que não estão olhando. Um garçom ficou parado com a bandeja no ar. E eu caminhei. Passei pela minha mãe ainda meio virada na cadeira. Passei por René, que finalmente tinha ficado sem a palavra sangue. Passei pelo meu pai, que levantou os olhos quando eu cheguei perto e depois baixou de novo, escolhendo conforto mais uma vez. 15 pés. 3 mesas. 25 anos. Quando cheguei neles, Pero segurou meu rosto com as 2 mãos, do jeito que a Nana fazia. Susan puxou a cadeira vazia ao lado dela, a 4ª cadeira, que eles tinham pedido ao restaurante mesmo sendo uma reserva de 3. E ela disse a frase que estava escrita naquela primeira carta, aquela que eu já tinha lido tantas vezes que quase sabia de cor. A gente guardou um lugar para você, ela disse. Sempre guardou. E eu sentei. No lugar que tinha esperado a minha vida inteira. Na mesa que já me queria antes mesmo de saber se eu veria. Foi aí que minha mãe perdeu a única coisa que nunca tinha perdido em público, o controle. Eu ouvi a cadeira dela arrastar no chão, ouvi ela se levantar, e senti aquela calma de fachada que ela usava a noite inteira rachar bem no meio. Depois de tudo que nós pagamos por você, ela disse. E já não era baixo. A voz atravessou o restaurante inteiro, cortante, subindo de volume como uma onda fora de controle. Depois de tudo que nós fizemos por você. A escola, o teto, os anos. Você faz isso com a gente em público. Você humilha sua família por dinheiro. As cabeças começaram a virar. Sem disfarce nenhum agora. Um homem no bar pousou o copo. René puxava o braço dela, sussurrando com urgência. Diane, senta. Estão olhando. Mas minha mãe já tinha passado do ponto onde alguém ainda consegue contê-la. Pela primeira vez na vida dela, não tinha mais roteiro. Só tinha o que escapava. Nós te demos tudo, ela disse para o salão inteiro. E eu percebi, ela disse demos, não amamos. Nem ali. Nem encurralada. A palavra amor não fazia parte do inventário dela. Eu permaneci sentada na mesa 9. Não levantei para competir com ela. Não levantei a voz. A mão da Susan encontrou a minha debaixo da mesa, e eu só segurei de volta. E deixei minha mãe ser alta. Porque, naquele momento, o barulho dela estava trabalhando a meu favor. Todo mundo naquele restaurante via a mesma cena, uma mulher jovem, calma, sentada com pessoas que claramente a queriam ali e uma mulher mais velha, gritando sobre tudo que apagou. E não existe uma única pessoa no mundo que ouça um pai gritando sobre dinheiro e pense, essa é a verdadeira família. Meu pai não levantou. Ele só colocou o rosto nas mãos. Eu deixei ela falar até o som se esgotar, do mesmo jeito que uma tempestade acaba quando a chuva simplesmente para. E quando o silêncio voltou, eu fiz a última coisa antes de devolver minha atenção para a mesa onde eu realmente pertencia. Eu me levantei.
Caminhei 3 mesas até a frente. E coloquei uma única folha sobre a toalha branca na frente dela, o cronograma de distribuição do trash. Deixei virado para cima. Eu não precisava mais disso. Minha advogada tinha os originais. Mas eu queria que ela tivesse algo para ler na noite mais longa da vida dela. Fica com isso, eu disse. Você vai querer entender o que terminou hoje e o que não terminou. Ela encarou o papel. Wesley esticou a mão e parou no meio do caminho. Eu olhei para os dois. Minha mãe, que tinha me colocado no preço de uma vela. E meu pai, que tinha amado a própria mãe demais para cumprir o que ela realmente tinha planejado. E então eu disse a única frase que eu tinha ensaiado. A única que eu tinha decidido guardar. Vocês me mantiveram pelos benefícios. Eles me deram um lugar à mesa. Outras pessoas me guardaram um lugar na vida. Então eu me virei. Voltei para a mesa 9. E não olhei para trás. Nenhuma vez. Nem quando René chamou meu nome. Nem quando minha mãe disse alguma coisa que eu não ouvi e não queria ouvir. Eu me sentei de novo ao lado da Susan. A Per já tinha pedido uma fatia de bolo de chocolate enquanto eu estava fora, e o Danny tinha colocado uma velinha de restaurante no meio uma única chama acesa. Por um segundo, aquela simetria toda me apertou a garganta. Então a Susan se inclinou e disse: Assopra, querida. Faz um pedido. E foi aí que eu percebi uma coisa simples: eu não tinha pedido nenhum. Porque eu já tinha o que eu queria. O trash fez exatamente o que a minha avó tinha planejado desde o começo. No meu aniversário de 25 anos, as distribuições que sustentavam meus pais acabaram exatamente na data e nos termos que a Nana tinha oficializado em cartório 2 anos antes de morrer. O restante passou para mim, através do Banco Trustee, intacto sem depender do testamento que meus pais tinham passado anos tentando ajustar. Porque você não consegue deserdar alguém de um traste que você não controla. Aquela renúncia que eles queriam que eu assinasse nunca teve valor real. Em menos de um ano, meus pais venderam a casa na Linden Road. Sem as distribuições, eles não conseguiam manter o lugar. E foram para algo menor. E eu soube depois que a René ficou furiosa ao descobrir que não sobraria nada da herança da Nana para o Brett. A história daquele jantar se espalhou do jeito que essas histórias sempre se espalham, dentro da família, e depois para fora dela. Mas a versão de que a Diane Mercer era a mãe dedicada, traída pela filha adotiva ingrata nunca pegou de verdade. Porque gente demais tinha visto, naquela noite no Vantair, uma mulher gritando sobre tudo que eu pagou, enquanto uma jovem em silêncio segurava a mão da família sentada 3 mesas atrás. Eu não processei ninguém. Não publiquei nada. Eu só parei de responder. E deixei o silêncio virar o meu limite, que é o único tipo de limite que realmente se sustenta. Meu pai me mandou uma mensagem algumas semanas depois. 3 palavras. Eu sinto muito. Sem assinatura. Sem continuidade. Quando eu não respondi, aquilo acabou ali. Mais tarde eu soube que quando a René tentou mobilizar a família para contestar o traste da Nana, foi Wesley que encerrou tudo em silêncio. Ele disse que a mãe dele tinha todo o direito de deixar o dinheiro onde quisesse. Que era dela. Que estava decidido. Ele estava certo. Só estava atrasado. Como sempre. E falando na sala errada, no momento em que nada mais mudava. Esse era o meu pai no fim das contas. Um homem que sabia o que era certo, sentia até o que era certo, mas só conseguia agir depois que já não havia mais custo nenhum. Eu não precisava daquele pedido de desculpas. Mas fiquei contente. De um jeito pequeno e limpo por ele finalmente ter dito em voz alta. Quanto ao resto, eu passei meu primeiro aniversário de verdade comendo bolo de chocolate na mesa 9, com pessoas que não ganhavam absolutamente nada por me querer por perto. E todos os aniversários depois desse eu passei com elas. A Susan e eu conversamos todo domingo agora, 4 da tarde, o mesmo horário que antes eu reservava para Nana. A Per me ensinou a fazer sanduíche de queijo na frigideira do jeito certo. O Danny ainda me manda memes como se isso fosse uma linguagem oficial entre nós. E em alguma gaveta da cozinha da minha nova família, existe um álbum de fotos que já não fecha mais, porque finalmente ficou cheio o suficiente. Ser útil foi tudo o que meus pais sempre quiseram de mim. Serem querida foi a única coisa que eu nunca tive.
E eu levei 25 anos e um jantar péssimo para entender uma coisa simples. Quem só te mantém por aquilo que você entrega já te disse, da forma mais clara possível, que nunca foi sua família de verdade. Essa é a minha história. Uma vela por 24 anos. E no 25º, uma mesa inteira acendendo todas elas sem ninguém pedir. Se alguém na sua vida só te valoriza quando você é útil, talvez isso seja o sinal que você precisava para parar de disputar um lugar que já deveria ser seu. Você não precisa conquistar o direito de ser amado. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir. Deixa um comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo.